Capítulo 7. Mude sua percepção sobre cada tarefa. O que comove os homens não são as coisas, mas a opinião real sobre elas. Epicteto. Hoje em dia, para mim, é muito natural falar em público. Se alguém me entregar um microfone, ou se me avisarem que daqui a 30 minutos eu terei que falar para 10 mil pessoas, essa é uma tarefa que eu percebo como absolutamente pequena. Não é um desafio, é uma tarefa que cabe numa pequena quantidade de força de vontade. Porém, para outras pessoas, falar em público é algo enorme, que demanda uma força de vontade imensa, muita preparação, causa alto estresse e, por isso, o impulso automático é o de procrastinar o planejamento da palestra, o curso de oratória ou mesmo a resposta para um convite como esse. Por isso que gosto muito da frase de Epicteto, um dos principais filósofos estoicos da Grécia Antiga, em que ele afirma que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa interpretação delas. Esse dito nos diz muito sobre o que eu chamo de tamanho percebido de uma tarefa. Muitas vezes, procrastinar uma atividade não está ligado especificamente à complexidade dela, mas sim a como nosso cérebro percebe esse afazer. Se dou um significado muito grande para uma tarefa, a probabilidade é que ela se torne algo que exige um alto nível de energia para conseguir realizá-la e, por consequência, vou ter a tendência de procrastinar sua realização muitas e muitas vezes. Como já falei algumas vezes contigo ao longo dos capítulos anteriores, precisamos cuidar das duas valências mais relevantes para vencermos a procrastinação, de modo que nossa barra de energia de realização seja adequada para comportar o tamanho percebido da tarefa que desejamos realizar naquele momento. Energia suficiente tende a ser sinônimo de realização. O oposto é o caminho da procrastinação. A barra de energia de realização está diretamente ligada à força de vontade. E o tamanho percebido da tarefa está ligado diretamente ao peso que nosso cérebro dá para aquilo que precisamos realizar. Esse descompasso entre uma tarefa que percebemos como muito grande em um momento em que temos pouca energia disponível faz com que o nosso cérebro ative involuntariamente os nossos mecanismos de fuga da tarefa e nos leve a procrastinar com mais intensidade do que o normal, lembrando que tudo isso acontece de modo automático, imperceptível e praticamente imediato. Na prática, sentamos-nos para escrever um e-mail importante e, quando damos conta, estamos vendo as ofertas de algum site de compras online. No limite, o cérebro pensa: não tem como eu dar conta desse desafio de jeito nenhum agora, por isso não vou nem tentar. Vale sempre lembrar que o outro lado da equação também pode gerar procrastinação, que é o caso de quando fazemos algo que consideramos fácil demais, o cérebro vai tender a ficar entediado e vai se distrair com atividades paralelas, o que significa perda de foco e atenção. E isso é algo que também pode acontecer inconscientemente, como demonstraram pesquisadores de Harvard e da Universidade Waterloo. Eles analisaram diversos estudos sobre a divagação mental, fosse ela relacionada ou não com a tarefa a ser executada pelo indivíduo, e se essa divagação acontecia de maneira intencional ou não. Em resumo, essa viagem mental pela inadequação da barra de energia de realização com o tamanho percebido da tarefa, seja para um lado ou para o outro, pode nos levar à procrastinação se não tivermos mecanismos para lidar com isso. Obviamente, o maior desafio do procrastinador não é procurar uma tarefa mais complexa para realizar e não ficar entediado, mas sim o contrário. O mais comum é que o cérebro perceba uma tarefa como algo maior do que a barra de energia de realização consegue dar conta naquele momento. Portanto, o que vamos fazer daqui até o fim deste capítulo é aprender algumas formas de hackear o cérebro para que ele perceba as tarefas como algo muito menor do que como você normalmente as encara. O desdobramento lógico disso é simples. Se o cérebro percebe uma tarefa como menor, precisamos de menos força de vontade para realizar. Lá, por consequência, procrastinamos muito menos. Para isso, vamos analisar como colocar em prática 3 técnicas para o ajuste da percepção das tarefas. Crie etiquetas adequadas para as suas tarefas. Um dia, peguei carona com um amigo e no caminho ele passou para buscar uma terceira pessoa, que eu não conhecia. Quando paramos na frente da casa dele, essa pessoa entrou no carro e assim que se sentou no banco já começou a reclamar de dores no corpo. Não conseguia fazer um movimento sequer sem dizer como estava dolorido. Meu amigo então
Perguntou o que havia acontecido e ele respondeu: É que eu malhei hoje, aí fiquei todo doído, que saco. O nosso cérebro, olha ele de novo aí, está sempre colocando etiquetas nas coisas que nos acontecem ao longo da vida para poder se lembrar delas depois e já saber como reagir se uma situação semelhante aparecer. E as duas etiquetas principais são a de coisas boas e coisas ruins. É como se houvesse duas caixinhas e o cérebro estivesse o tempo todo tentando colocar as coisas em uma ou na outra, tudo isso para quando aquela mesma situação acontecer novamente, ele poder evitar aquelas que foram catalogadas como ruins e buscar mais daquelas que foram colocadas na caixinha de coisas boas. 68. Mas o que isso tem a ver com a procrastinação? Bom, vamos voltar à história. Quando ouvi o cara falando sobre malhar daquele jeito negativo, logo entendi o que ele estava fazendo com si mesmo e perguntei: Mas você foi para a academia contra a sua vontade ou você queria malhar? Não, eu queria malhar. É importante. Eu preciso emagrecer, ele disse. Agora fiquei confuso. Malhar é bom ou é ruim? Falei: É bom, é claro, ele respondeu. Essa dor aí é porque você malhou ou não malhou? Completei. Porque malhei, respondeu ele. Então ela é boa? Perguntei novamente. Sim. Ela é muito boa, concordou ele. Naquele momento ele mudou a sua fisiologia de estou com dor. Que chato para ele mesmo, estou com dor porque malhei, que era o que eu desejava. Essa mudança de postura tem um efeito muito importante no cérebro. Ele pegou a categoria malhar, que estava na caixinha de coisas ruins, e a moveu para a caixinha de coisas boas. A dor muscular depois do exercício físico faz parte do processo, e a classificação dessa atividade e desse sentimento de dor será feita automaticamente pelo seu cérebro, baseado nas suas experiências de vida, crenças e outros elementos que ele se baseará para colocar numa caixinha ou outra. O que vamos fazer a partir de agora é usar nossa intenção para escolher em que caixa colocaremos determinadas experiências. Afinal, quando coloco algo na caixinha de coisas boas, o meu sistema, como um todo, vai querer mais daquilo ou evitar se tiver sido colocado intencional ou involuntariamente na caixinha de coisas ruins. Com base nisso, supondo que você queira fazer atividade física depois da academia, precisa reforçar de maneira intencional que as dores dessa experiência são positivas. Nossa, olha essa dor. Ela mostra que eu malhei, que os meus músculos estão crescendo, que eu estou ficando saudável. Agora, se focar sua atenção em uma divagação mental que diz: Nossa, toda vez que eu malho fico cheio de dor e não consigo nem levantar o braço no dia seguinte, o cérebro vai colocar o exercício na caixinha ruim. E o que for ruim, ele vai evitar, enquanto o que for bom vai se esforçar para ter mais. O caso da academia é a ilustração de uma lógica que pode ser aplicada para tudo o que quisermos realizar. Por exemplo, imagine que uma pessoa está de dieta e vai para uma festa de criança. Eu sempre digo que o cozinheiro de festa de criança é o pior inimigo de quem está de dieta, porque ele faz bolinha de queijo, coxinha, brigadeiro, rissole, etc. E aí o que acontece? A pessoa está lá sentada de forma inocente na cadeira da festa, até que passa o garçom e oferece um brigadeiro. Mas ela está de dieta e diz um sonoro não. Mas olha ao redor, vê todo mundo comendo brigadeiro e pensa: olha que droga, estou de dieta. Logo hoje, abrindo mão do brigadeiro enquanto todo mundo está se esbaldando no doce. Deveria ter começado essa dieta depois. O que essa pessoa acabou de fazer? Disse para o cérebro que evitar o brigadeiro é ruim. Logo, ela acabou de catalogar a experiência de vencer o brigadeiro, de se manter na dieta como algo ruim. Automaticamente o sistema dela vai passar a evitar essa atitude, mas qual atitude há de permanecer de dieta? Não, a de evitar o brigadeiro. O que vai acontecer em seguida é que o tamanho percebido da tarefa de evitar o brigadeiro se tornou muito maior. E quando isso acontece, lembra do que falamos? O cérebro vai precisar de muito mais força de vontade para evitar o próximo brigadeiro que lhe oferecerem. Agora, se conscientemente ela diz para si: Caramba, olha que legal! Todo mundo comendo açúcar que faz muito mal para a saúde e eu sou a única pessoa buscando ser saudável nessa festa, o cérebro tenderá a catalogar a experiência de permanecer de dieta como algo bom e evitar o brigadeiro se torna algo muito mais simples
e muitas vezes até prazeroso. E isso é algo que devemos fazer conscientemente, algo que é possível e foi mostrado por Alia Crum, professora da Columbia Business School. Em uma pesquisa, ela separou 2 grupos de pessoas e entregou a elas milkshakes para medir a saciedade após a ingestão da bebida. Para o primeiro grupo, ela disse que tomaria um milkshake saudável, de baixa caloria. E para o segundo grupo, ela disse que tomaria um milkshake altamente calórico, feito especificamente para saciar qualquer pessoa. Ela então mediu a saciedade dos 2 grupos por meio da quantidade que cada um tinha de grelina, o hormônio que gera a fome. Quanto mais grelina no sangue, mais fome eu sinto. E os resultados foram como o esperado. O primeiro grupo, que acreditava estar tomando uma bebida saudável, teve uma baixa normal de grelina no corpo. Já o segundo, que foi informado que a bebida que ele estava tomando tinha um alto poder de gerar saciedade, apresentou uma queda expressiva nos níveis de grelina no sangue, indicando que estavam completamente saciados, sem fome alguma após a ingestão da bebida. Mas qual foi a grande surpresa de Crum? Os 2 grupos receberam o mesmo milkshake, idênticos. A única coisa que mudou foi a informação com a qual o cérebro das pessoas foi alimentado, e isso foi o suficiente para alterar a bioquímica do corpo delas para gerar mais saciedade. E nós podemos fazer o mesmo de modo consciente com o nosso cérebro. Como estamos na busca de fazer a tarefa percebida ser menor, para necessitar de menos força de vontade, e automaticamente procrastinamos menos. Se a experiência como um todo é vista como ruim, ela se torna automaticamente maior aos nossos olhos e vamos tender a evitar, a procrastinar, dar. Se é vista como boa, é percebida não só como algo menor, mas como algo que desejamos realizar, algo que é fácil e prazeroso de se fazer. Minha expectativa sobre você daqui para frente é que comece a catalogar de modo consciente as experiências daquilo que você deseja para a sua vida como algo positivo. Fazer isso é uma habilidade e toda habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição. Você acabou de conhecer, agora precisa praticar e repetir. Para isso, vou deixar alguns exemplos que vejo meus alunos mudarem na prática e experimentarem resultados impressionantes. Acordando cedo, em vez de se levantar da cama e resmungar "Nossa, como estou cansado", troque por "Nossa, o dia hoje vai render muito mais". Fazendo dieta, troque o "Como eu queria comer isso" por "Mais uma vitória". Estou ficando cada vez mais saudável evitando isso. Economizando dinheiro. Troque o "Como eu queria comprar isso" por "Evitando isso". Estou muito mais perto de realizar meu sonho de... Fazendo atividade física, troque o "Que chato, tô cheio de dor" por "Essa dor mostra que venci, que malhei e estou mais saudável". Permanecendo fiel no casamento, troque o "Nossa, perdi uma oportunidade de ficar com essa pessoa" por "Como é maravilhoso honrar a minha família e voltar para casa com dignidade". Acredito que você pegou a lógica. Vamos avançar para outras técnicas para diminuir o tamanho percebido da tarefa pelo seu cérebro. Vença o perfeccionismo. Meu primeiro vídeo gravado para o YouTube foi em 2013. De lá para cá já foram milhares de vídeos, posts, stories e outras postagens nas redes sociais. Como meus alunos conhecem minha história e muitos deles me conheceram, justamente por meio desses conteúdos que venho compartilhando há anos, muitos acabam dividindo comigo que têm o desejo de postar mais nas redes sociais, mas acreditam que nunca estão prontos. Que o post não é bom o suficiente, o vídeo nem se fala. Eles começam a gravar e param no meio do caminho. Outros nem ousam apertar o botão de gravar. Seguindo a mesma lógica, já vi pessoas que não convidam outros para sua casa, pois acreditam que ela nunca está organizada o suficiente. Livros que nunca foram publicados porque nunca ficaram bons o suficiente. E-mails que demoram muito para serem enviados, pois a pessoa acredita que sempre tem algo mais a melhorar. Será que algo parecido com isso já aconteceu com você? Se isso lhe trouxe alguma memória à tona, então é possível que tenha sido vítima do próprio perfeccionismo. Saiba que não está sozinho nessa. Esse cuidado excessivo que pode chegar a nos fazer deixar tudo para a última hora ou até perder prazos importantes é muito comum, especialmente quando a tarefa é algo que vemos como tendo uma importância enorme.
A professora Sabrina Mendes Vieira, da Universidade Federal de Santa Catarina, liderou um estudo no qual a análise de 228 alunos de universidades do sul do Brasil mostrou que, quanto mais perfeccionista o aluno é, mais ele tende a procrastinar. Isso porque a constante busca pela perfeição o coloca diante de expectativas muito difíceis, se não impossíveis, de serem alcançadas. E, como já falamos tantas e tantas vezes ao longo do livro, se eu aumento muito o meu grau de autoexigência, especialmente por meio do perfeccionismo, eu estou aumentando o tamanho percebido da tarefa, o que vai exigir muita força de vontade e gerará a quase inevitável procrastinação de tarefas relacionadas àquela atividade. Além disso, o perfeccionismo pode ser uma máscara para a insegurança em relação à tarefa, como se, através da procrastinação, pudéssemos ganhar mais tempo para tentar chegar ao nível de nossas expectativas. E a gente sabe que isso só levará à frustração, pois adiar não muda o inevitável. A perfeição dificilmente será alcançada. Lembra-se da história do desejo dos meus alunos de postarem nas redes sociais? Saiba que, enquanto estávamos preocupados com uma crase ou com a clareza daquela frase no segundo parágrafo do post, outras pessoas já fizeram muitos outros posts com menos tempo e esforço. Então, como é que a gente pode resolver essa questão do perfeccionismo? Podemos olhar para o que observou Shirzad Chamini, pesquisador que já atuou como docente das universidades de Yale e Stanford, que, ao estudar os mecanismos de autossabotagem da mente humana, identificou o perfeccionismo como um dos principais fatores que limitam o desenvolvimento humano. Em seu livro Inteligência Positiva, Chamini afirma que o perfeccionismo, que ele chama de sabotador insistente, faz com que a pessoa se torne altamente crítica e exigente consigo mesma, colocando padrões altos demais em tudo que faz e muitas vezes procrastinando tarefas por preferir nem fazer algo do que fazer sem a perfeição imaginada. Segundo o autor, uma das técnicas mais eficientes para vencer o perfeccionismo é mais simples e mais poderosa do que parece. Basta tomar consciência dos pensamentos perfeccionistas assim que eles surgirem. Esses pensamentos sabotadores atuam nas sombras do nosso subconsciente e por isso são tão insistentes. Mas eles não são fortes o suficiente para resistir à nossa percepção, que os atinge como um foco de calor atinge um boneco de neve, derretendo-os. Chamini sugere, também, estudar e rotular esses diferentes pensamentos sabotadores, dando nomes a eles como workaholic ou controlador. Dessa forma, ao percebermos que esses pensamentos perfeccionistas estão se aproximando mais uma vez, podemos separá-los de nós e, em vez de dizer que não estamos conseguindo terminar de escrever aquele post ou aquele e-mail importante, dizer que o workaholic dentro de nós não está nos deixando terminar esse e-mail, pois ele quer continuar trabalhando. Aos poucos, vamos conseguindo facilitar esse processo e nos permitindo achar o equilíbrio entre fazer um ótimo trabalho e o perfeccionismo exagerado, até o ponto de perceber que, mesmo que exista um errinho de digitação em algum lugar, ele não será o fim do mundo. Mas, mais uma vez, isso depende de mudarmos conscientemente o jeito como pensamos e como olhamos para as coisas. A lógica é a mesma? Se adotamos um padrão perfeccionista, o tamanho percebido da tarefa será enorme e tenderemos a procrastinar. No momento em que diminuímos os pensamentos perfeccionistas, o tamanho percebido da tarefa diminui e a exigência de força de vontade é muito menor, diminuindo e às vezes até acabando com a procrastinação. Está percebendo o padrão? Divida grandes tarefas em partes menores. Das estratégias que apresentei neste capítulo, esta provavelmente é a mais intuitiva e mais simples de ser aplicada e envolve uma mudança simples de atitude, mas que vai gerar uma enorme mudança de percepção no seu sistema. Quando pensamos em uma tarefa imensa, pensamos apenas no esforço que será necessário para realizar lá e na possível recompensa que vamos ter ao completar lá. Porém, como já vimos, se a nossa força de vontade não condiz com o tamanho da tarefa, não conseguimos concluí-la. E algumas vezes ela vai parecer tão desafiadora que sequer vamos iniciá-la. E existe um outro problema significativo aqui. Se não terminamos a grande tarefa, também não recebemos
a recompensa que estaria lá no fim, e ficamos só na vontade e na frustração, aumentando a chance de procrastinar ainda mais na próxima tentativa de realizar aquela tarefa. Mas quando paramos para pensar nessas tarefas imensas, podemos ver que elas são compostas, na verdade, por diversas etapas que, somadas, criam essa tarefa maior. James Watson e Francis Crick, por exemplo, os cientistas que descobriram o formato de dupla hélice do DNA, quando entraram no laboratório pela primeira vez, não tinham exatamente este único objetivo. Na verdade, eles possuíam uma série de experimentos a serem realizados, resultados a serem analisados e passos a serem considerados. Cada uma dessas etapas era uma tarefa menor, e cada tarefa possuía sua própria recompensa menor. Essas recompensas, somadas, formaram, no fim, a recompensa maior por terem feito uma das maiores descobertas da história da ciência. E tudo bem, a gente não precisa aqui querer mudar o rumo da humanidade com a nossa lista de tarefas, mas podemos usar essa mesma estratégia para qualquer atividade que estamos pensando em realizar. A Patty, minha esposa, certa vez precisava montar 50 slides para uma demanda importante de um cliente na área de atuação dela, que é marketing de significado. Como o prazo final para a apresentação do trabalho estava chegando, ela se determinou a montar esses 50 slides em um mesmo dia. E até quem nunca montou uma apresentação desse tamanho sabe que é uma tarefa significativamente grande. Em resumo, já tinham alguns dias que ela acordava para fazer os slides, mas nunca completava a meta. Isso aconteceu até que, em determinado momento, ela acordou, viu o tamanho do trabalho que tinha pela frente e simplesmente travou. Praticamente todos nós travaríamos, ainda mais se a demanda chegasse em um horário em que a nossa barra de energia de realização não estivesse no tamanho adequado. Lembre-se de que existem 4 tipos de pessoas, algumas com mais energia pela manhã, outras à noite, algumas experimentam um pico à tarde e outras variam ao longo do dia. Para ajudar, sugeri que ela olhasse de um jeito diferente para aquela tarefa. Em vez de ter um item na lista de tarefas dizendo montar 50 slides, ela deveria separar em 5 itens e ao fim de cada um me mandar uma mensagem comemorando que completou. Montar 10 slides, montar 10 slides, montar 10 slides, montar 10 slides, montar 10 slides. Sim, ela ainda teria que montar 50 slides, mas agora conseguiria dividir o seu tempo, focando apenas 10 slides por vez, um número muito mais confortável e menos assustador. Ou seja, a tarefa diminuiu consideravelmente de tamanho, exigindo menos energia de realização. E quando ela terminou o primeiro item e me mandou uma mensagem, seu organismo teve um disparo de dopamina como recompensa, aumentando sua energia e engajamento para ir para o item seguinte. Dito e feito. Nesse dia, ela alcançou um recorde pessoal e conseguiu entregar uma apresentação incrível para o seu cliente. Essa mesma técnica pode ser usada, por exemplo, para ir malhar na academia. Se você acorda, abre os olhos e pensa em tudo o que precisa fazer para ir até a academia, em todos os exercícios que terá, no banho depois do treino, no lanche pós-treino, etc. A tarefa parece uma coisa imensa. Mas se você pensa que sua primeira missão é apenas levantar da cama e lavar o rosto quando o despertador tocar, já parece muito menor. Agora só precisa colocar a roupa que você já tinha deixado organizada de véspera e ir até a academia, tarefas menores para o seu cérebro e que ficam muito mais fáceis de realizar. Ao chegar na academia, a única tarefa é fazer o primeiro exercício, que também pode ser feito, é só um exercício. Depois, fazer o segundo. E assim por diante, foque isso e realize. Quando estou malhando, penso regularmente. Mais um exercício feito. Vamos pôr, claro que isso parece até óbvio demais. Pegar uma tarefa maior e dividi-la em tarefas menores apenas para conseguir uma quantidade maior de descargas de dopamina, em vez de uma vez só, lá no fim. Mas não subestime o poder do simples e do óbvio. E eu vou te mostrar o porquê. Como parte expressiva da população mundial, eu também tenho dias que não estou com a menor vontade de sair da cama. Se pudesse, passava o dia embaixo do cobertor, cobrindo até a cabeça. Confesso que são dias muito sombrios, muito pesados e difíceis. Trabalhar nesses dias parece impensável e impossível.
Neles, o que me ajuda a conseguir viver, funcionar e vencer esse sentimento é dividir não apenas as tarefas grandes em pequenas, mas dividir as pequenas em tarefas menores ainda, até que elas me exijam o mínimo esforço possível. Por exemplo, ir tomar banho é muito difícil em dias assim, mas tirar a coberta de cima de mim não. Depois de tirar a coberta e ficar ali por alguns segundos, eu penso: consigo me sentar na beira da cama e, uma vez que estou sentado na beira da cama, levantar se torna uma tarefa bem mais simples. Estando em pé, caminhar até o banheiro é uma tarefa pequena que penso que consigo fazer. Depois, no banheiro, andar até o chuveiro, depois abrir o registro, etc. E aos poucos o meu dia volta ao normal e eu consigo realizar o que tenho que realizar. Como diria Timothy Pychyl, um importante pesquisador sobre procrastinação, a motivação acompanha a ação. Não devemos esperar estarmos motivados para agir. É agindo que a gente se motiva e muitas vezes essas ações precisam ser as menores possíveis para fazermos o que é possível fazer naquele momento. Essa é uma das melhores formas de minimizar a procrastinação. O objetivo dessas técnicas é fazer o seu cérebro perceber a tarefa como menor, algo que você possa dar conta no momento em que ela precisa ser executada. Seja se afastando dos pensamentos perfeccionistas, seja etiquetando-a de forma intencional, como algo bom, dividindo uma grande tarefa em pedacinhos menores, ou fazendo as três coisas ao mesmo tempo. Dessa forma, você sempre poderá ajustar o tamanho percebido da tarefa. Lembre-se de que somos nós que regulamos o tamanho que a tarefa tem para nós, a sua barra de energia. Em um programa que tenho para ajudar milhares de pessoas a vencerem a procrastinação, um dos compromissos que os mentorados firmam comigo é a realização de pequenos hábitos diariamente. Começamos com hábitos menores e ao longo do tempo vamos aumentando o desafio. Essa estratégia faz uma diferença tão grande na capacidade de realização dos mentorados que 97% dos que se propuseram a fazer isso reportaram mudanças concretas em vários aspectos de sua vida menos de 60 dias. Caso queira saber um pouco mais sobre essa comunidade que foi desenhada para os membros terem apoio para vencer a procrastinação e aumentarem significativamente o resultado que eles têm na vida, vou deixar um QR Code aqui para você acessar e saber um pouco mais dela. Basta apontar o seu celular para a imagem abaixo e acessar o link que aparecerá para você.